Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de blindagem patrimonial. Eu gostaria de agradecer imensamente. Nós começamos por esse canal do Instagram, tivemos várias inscrições e o que eu fiquei mais feliz é que eu tinha limitado o número de inscrições e os seguidores começaram a falar: professor, adiciona mais inscrição. Isso me comoveu bastante, estou muito feliz por isso. Vamos fazer esse curso de blindagem patrimonial de uma forma gratuita, no intuito de conhecimento, um ajudando o outro. Eu aprendo com vocês e um pouco que eu sei eu vou passar também para vocês. Para mim é uma experiência maravilhosa. E hoje falaremos nada mais nada menos de uma coisa que está na moda, está em todos os lugares você tem visto: blindagem patrimonial. Mas quando vem o nome blindagem, você já traz uma segurança nessa própria palavra. Blindagem. Por exemplo, a pessoa que quer blindar o seu carro. Qual que é o interesse dela fazer uma blindagem do carro? É para, possivelmente, não ter o quê? Um assalto, um roubo, um furto, um projétil vier a adentrar dentro do carro e trazer o quê? A morte até da própria pessoa. Na blindagem patrimonial, vamos fazer uma analogia que nada mais é do que blindagem, já sabemos que é segurança, proteção, esconder. E patrimonial, nada mais é do que bens, coisas que vocês foram conquistando, ou vocês, ou seus familiares, seus avós, o seu pai, a sua mãe, e você quer proteger esse patrimônio, logicamente de uma forma legal, dentro da nossa legislação. Então, hoje, nessa nossa primeira aula, que é uma aula introdutória, para a gente estar se conhecendo, eu vou falar sobre a blindagem patrimonial, o que é o conceito de blindar, tá? Alternativas que as pessoas têm, métodos legais para fazer essa blindagem, e também falaremos de métodos utilizados e as formas de blindagem. Então, pessoal, vejam só, eu nem me apresentei, se desculpa, eu estou tão animado que eu nem me apresentei. Meu nome é Lucas Souza, sou professor, sou advogado, sou especialista em Direito Tributário, leciono na Faculdade FAMESP, lá nos cursos técnicos de Administração, Técnico de Segurança do Trabalho, na disciplina de Legislação Tributária, Trabalhista e também na disciplina Empreendedorismo. Vejam, vamos voltar aqui para o nosso curso de hoje. Quando eu falo de blindagem patrimonial, o próprio nome blindagem nada mais é do que você proteger o seu patrimônio. Como é que você consegue blindar, Lucas? Qual vantagem que eu vou ter em blindar o patrimônio e tudo mais? A vantagem que você terá é que, assim, precisamos diferenciar duas coisas: a pessoa física da pessoa jurídica. Essa é a primeira coisa que a gente precisa diferenciar. Pessoa física, nós sabemos que a pessoa terá nada mais, nada menos do que um CPF. Já na pessoa jurídica, terá um CNPJ. E, na maioria das vezes, as pessoas adquirem patrimônio, compram casas, compram carros, aplicações financeiras, com os ganhos que ele tem na sua pessoa física. E ter esses ganhos dentro da pessoa física, sabemos que hoje, atualmente, no cenário do nosso Brasil, os empresários são super-heróis. Pessoas que lutam a dia com o quê? Com a forma de tributação, o regime tributário no Brasil, que é uma coisa exorbitante. Sabemos também em relação à parte trabalhista, como é difícil você manter uma folha de pagamento, uma vez que você não consegue vender os seus produtos, que você não consegue ter faturamento. Como é que você se mantém o seu faturamento? E olha, que nós estamos falando, né, nesse cenário que nós estamos passando recentemente, dessa grande pandemia, do famoso Covid, quantas e quantas empresas não tiveram que dilapidar, né, terminar com seus funcionários, mandar o funcionário embora. Tivemos métodos aí legais na esfera trabalhista de contrato de suspensão de trabalho, de contrato de redução da carga do horário de trabalho, e tudo isso refletiu a quem? As pessoas jurídicas. Então as pessoas jurídicas, pessoal,
tem um grande risco no decorrer da sua jornada. Por isso, é de suma importância a blindagem. A blindagem é de suma importância, lógico que é. Por quê? Imaginemos o seguinte, você está lá com a sua empresa, trabalhando nesse cenário que nós estamos agora, e você foi acometido aí pelo transtorno que todo mundo está passando da Covid. E o que aconteceu? Você parou de faturar, parou de prestar serviços, acontece o quê? A sua pessoa jurídica não tem mais rendimentos, não tem mais faturamento, e vai ocasionar em passivo tributário e passivo trabalhista. Como assim? A primeira coisa que você vai parar de pagar são os impostos, certo? Não dá para segurar os impostos se você não tem faturamento. Faço uma pergunta para vocês. Se você está sem rendimento, se você está sem faturamento na sua empresa, você vai deixar de pagar funcionário ou vai deixar de pagar imposto? É isso aí. Eu tenho quase certeza, 99,99% falou que vai deixar de pagar os impostos. Porque o funcionário depende de você. Ele depende desse seu faturamento. Sem esse seu faturamento, como é que ele vai desenvolver as suas atividades? Como é que ele vai conseguir pagar aluguel, pagar a escola de criança? Como é que ele vai conseguir se alimentar, se subsistir? Não dá. Então, acontecendo isso, com o risco que a pessoa jurídica tem, imagine que você com esse risco, não agora, mas daqui para frente começa a ter execuções fiscais e reclamações trabalhistas. Execução fiscal porque você parou de pagar, não deu para pagar os impostos, e não dando para pagar os impostos, você vai ter execuções fiscais, seja da União, seja do Estado, seja da Prefeitura. Eles vão vir atrás de você. Você, pessoa física, não, você, pessoa jurídica, vai atrás de você. E o que vai acontecer? Imagina uma execução fiscal. A execução fiscal nós sabemos que quando ela é movida através de uma CDA, uma certidão de dívida ativa. E essa CDA, ela tem certeza e liquidez da cobrança. O fisco só vai processar você se realmente você não pagou. E nesse processo, você já vai receber uma citação para você pagar em poucos dias essa dívida. Mas Lucas, a dívida que eu vou pagar vai ser a dívida lá da época? Lógico que não, lógico que não. Você vai pagar uma dívida atualizada, com juros, correções, honorários advocatícios, tudo que já está relacionado lá na Procuradoria Geral da Fazenda, do Estado, de onde for. E essa execução você já recebe. Você já está com patrimônio, pessoa jurídica, com problemas. Não paga essa execução. O que vai acontecer? A empresa não tem condições, não tem condição de pagar aquela dívida. Não tendo condições de pagar a dívida, o que vai acontecer? Vai entrar um instituto chamado o quê? Desconsideração da personalidade jurídica. Aonde da pessoa jurídica ela consegue adentrar no patrimônio da pessoa física. Vejam, eu até risco aqui para vocês guardarem, gravarem 14, 20, 50 vezes. Não esqueçam, vai atrás do seu patrimônio pessoa física. E o patrimônio da pessoa física tem o que lá? Tem o que lá, cameraman? O que tem lá? Isso! Tem isso aí! Tem o que? A casa. Eu sou bem de desenho, hein, pessoal? Já tem uma chaminé aqui. Tem a casa. E aí a casa, aquela casa que você estava lá, é a casa que você mora. Mas você foi empresário, bem sucedido, você constituiu o quê? Aquela casa na praia, hein? Ei, maravilha! Aquela casa na praia, olha só, casa na praia já é mais... tem uma piscininha, aqui beira-mar, tem a churrasqueira, que maravilha. Então tem essa casa aqui. Ah, Lucas, então ele tem essas duas casas. Essa casa ele mora. Essa casa tem um negócio chamado bem de família. Nessa eles não vão. Mas e na casa na praia? Na casa do repouso? No recanto do aconchego dos momentos de lazer que vocês passaram lá no final de ano, nos feriados? A Procuradoria, a Receita Federal, que for da execução fiscal, vai adentrar dentro desse patrimônio. Vai conseguir saldar a dívida através desse patrimônio. E um sonho que vocês tinham ali poderá ser feito por água abaixo. Então, olha que volta que nós demos para falar que nada mais nada menos que a blindagem patrimonial. Se essa casa não tivesse mais na pessoa física, mas se nessa casa estivesse aqui numa outra pessoa jurídica blindada patrimonialmente, não conseguiria pegar talvez essa execução. Então você está falando, você está agindo, falando de fraude de execução a credores,
Você está falando de uma coisa e ensinando mal? Não, eu estou falando de planejamento tributário. Eu não estou falando para você fazer isso agora que já aconteceu a execução. Agora que você já está com o manto da pessoa jurídica acabado. Não, porque já acabou o manto da pessoa jurídica. Você já perdeu a desconsideração da personalidade jurídica. Eu estou falando, pessoal, de uma maneira para proteger o patrimônio. Isso é uma coisa. Porém, tem outras coisas. Tem outras coisas. Que coisas que tem? Tem também doação. Tem também usufruto. Temos também, em relação, muito importante que nós veremos nesse curso, qual que é a diferença de um namoro e de uma união estável? Há impactos de patrimônio em relação a namoro e união estável? O que vocês acham? Namoro é uma coisa, união estável é outra coisa. Não vou fazer spoilers de próximas aulas, não, segura, eu sei que a emoção é grande, mas segura. Importante falarmos que para você realizar essas alternativas, na blindagem, você precisa do quê? Lógico, isso nós falamos tudo antes de uma execução fiscal. Foi o primeiro ponto que nós falamos. Outra vantagem, outra alternativa também é algo que no nosso sistema, no nosso Brasil, no nosso ordenamento jurídico, é bastante arenoso, é bastante complicado, que é algo chamado, porque traz muito risco para o empregador. Vejam, o empregador ou a pessoa jurídica, ela já tem riscos na parte tributária, ela já tem riscos na esfera tributária. Imagina na esfera trabalhista, que traz, se nós formos aprofundar a noção de trabalho, que é o quê? É um direito social, lá fundamentado no artigo 6º da Constituição Federal, ou seja, ela tem um caráter social. O empregador, o patrão, a pessoa jurídica, ela traz o que? Uma função social para o trabalhador. Mas pessoal, vejam comigo, sabemos que a esfera trabalhista você coloca o funcionário para trabalhar, ali você registra a pessoa, coloca ela para trabalhar e por uma fatalidade, uma infelicidade, se aquela pessoa venha sofrer um acidente dentro do local de trabalho, sofreu um acidente dentro do local ali que trabalhava, quem que vai ser o responsável por esse acidente? Quem será? O empregador, porque ele estava ali à disposição do empregador. Lucas, mas aí peraí, não é assim. Você vai ter que ver a culpabilidade, se houve dolo, se houve culpa. Mas até aí, turma, você já vai passar por isso, você já vai passar por esse processo. Isso nós sabemos. Às vezes, tem muitas pessoas que chamam a pessoa para trabalhar. Vem trabalhar comigo, vai trabalhar. Tem pessoas que falam, não vou te registrar, vou te ajudar. Não vou fazer o registro, trabalha sem registro, você já não está ajudando. Trabalhar sem registro não pode. Caráter de ordem pública. Mas você coloca a pessoa para trabalhar lá, sem registro. E aí o que acontece? A pessoa não gosta, fica trabalhando 1 ano, 2 anos sem registro. O que ela vai fazer? Não falei essa expressão. Não falei essa expressão. Colocar no... Não. Você vai mover uma ação trabalhista. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Mover ação trabalhista, você vai lá... Imagina que você recebe uma reclamação trabalhista agora, nesses momentos que nós estamos passando, nesse cenário difícil que nós estamos passando. E o que vai acontecer? Você vai chegar para o juiz e vai falar, empresário, não tenho condição de pagar, não tenho. O juiz vai falar o que para você? Se você está numa situação difícil, imagina o empregado. Se está difícil para você, imagina para o empregado. Mas você é teimoso, você vai lá e fala, não pago, não vou pagar nada. Sai de lá sem pagar, sai da audiência sem realizar o pagamento. O que vai acontecer? Esse processo trabalhista, ele vai virar uma execução. Uma execução fiscal? Não, uma execução trabalhista, tá? Isso a gente acelerando o processo do trabalho, tá? Essa reclamação trabalhista. E vai virar uma execução trabalhista. Primeira coisa, vai tentar dilapidar o patrimônio de quem, pessoal?
da pessoa jurídica. Da pessoa jurídica, primeiramente. Dilapidando o patrimônio da pessoa jurídica, a pessoa jurídica não tem mais bens, não tem nada, o faturamento está baixo, o faturamento está ruim. O que vai acontecer? O juiz do direito do trabalho vai adentrar aonde? Acabando aqui, meu cameraman. Vai acabar o quê? A pessoa física vai entrar lá. Vai acabar com o patrimônio da pessoa física. Duvido. Vai entrar. E vai entrar e vai pegar o que primeiro? Dinheiro. Vamos atrás de dinheiro. E para ir atrás de dinheiro, o que vai acontecer? Aplicação financeira, poupança, o que tiver lá vai até satisfazer o crédito da execução trabalhista. Para satisfazer o crédito, não tem dinheiro, vai atrás do quê? Dos imóveis. E aí começa a turmar atrás dos imóveis. Se você tem um imóvel só bem de família, pode acontecer a penhora. Acontecendo a penhora, você vai desbloquear. Mas imagina o transtorno. Você chegar para sua senhora, você chegar para seus filhos e falar: olha, a gente vai ter que sair porque a casa foi penhorada. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque você está tendo nada mais nada menos do que a blindagem patrimonial. Tá bom? Para começar, essa é a nossa primeira aula. Vamos nos falando, não deixe de entrar no grupo, no WhatsApp. Foi um grande encontro, o primeiro de muitos. Nos vemos numa próxima aula. Forte abraço.